Seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre os impactos da Sociedade 5.0. Sociedade 5.0? Você também está curioso para entender melhor a relação entre Sociedade 5.0 e Indústria 4.0? E o que isso pode significar para pessoas, negócios e profissionais? Fique por aí e vamos juntos pensar o impensável com Gil Giardelli. E o episódio de hoje está para lá de especial, com a presença do professor, roboticista e estudioso do futuro, Gil Giardelli. Seja bem-vindo, Gil, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para essa conversa. Uma honra estar aqui com vocês, Dulce, uma honra mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gil, antes da gente entrar no assunto de hoje, me conta um pouco como é que está sendo essa experiência de participar, produzir, estrelar ali o imponderável da Record News. Um presente da vida, né, do Grupo Record também, mas é um professor, nunca imaginei, eu me preparei para isso e de repente ganhei um programa ali de 30 minutos sobre estudos do futuro, inovação, e aí eu que penso no programa, depois faço a redação e a minha equipe é fabulosa, a gente se diverte muito, e o mais bacana é de levar numa linguagem de televisão o que o mundo já, né, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído, uma honra. Então, e eu sei que você assiste de vez em quando, muito obrigado por assistir. Sim, assisto, recomendo, eu acho que bem isso, leva essa informação numa linguagem bastante acessível para todo mundo conseguir acompanhar, né, o ritmo dessa evolução super acelerada que a gente vive e acompanha aí no mundo das tecnologias, né? Mas vamos lá, vamos falar então, começar a entrar um pouco aqui no nosso bate-papo de hoje. A gente já vive, né, de uma sociedade bastante marcada por toda a revolução digital, né? E nesse cenário de muitas transformações, a gente está recebendo esse conceito da Sociedade 5.0. Por que Sociedade 5.0, Gil? Porque, Dulce, durante muito tempo nós colocamos no centro as máquinas, a revolução industrial, a indústria. Eu acho que esquecemos do principal, a inovação, a evolução. A revolução ela é feita para as pessoas, por pessoas. No final, né, eu acho que até a Sociedade 5.0 não é nem mais para as pessoas e por pessoas, é para toda a sociedade, toda a humanidade, todos os terráqueos. Acho que isso faz parte de uma consciência nova, global. Eu acho que isso faz parte de um pensamento que começa com os cientistas lá na década de 70, de entender que o ser humano é apenas uma parte desse elo, desse planeta que na ciência nós chamamos de Gaia, né? E de entender também, até com essa crise respiratória que o mundo teve, está saindo agora, está vivendo ainda, mas de que não cabe mais as desigualdades insustentáveis. Então, é tempo de pensar o impensável, tempo de falar de uma nova sociedade 5.0, mas mais do que falar, é fazer. É como os seus lindos quadros atrás de você, o amor é o tempero da vida, e eu acho que a Sociedade 5.0 esse é o amor sublime sobre qualquer ser, qualquer terráqueo. Sem dúvida, muito, muito bacana. Gil, aqui na Aquarius a gente tem trabalhado bastante com inúmeros projetos de indústria 4.0, né? E a gente percebe que as indústrias, tanto brasileiras como no mercado internacional como um todo, estão investindo fortemente nessa direção, né? E quando a gente olha para essas duas coisas, né, tanto a indústria 4.0 quanto a sociedade 5.0, a gente percebe que tem uma base tecnológica comum, né? Ambas utilizam e falam bastante das tecnologias habilitadoras, como o cloud, a IoT, inteligência artificial, gêmeo digital, realidade aumentada. O que você poderia compartilhar conosco sobre em que nível, em que estado estamos de adoção da sociedade 5.0, tanto no Brasil como no mundo? Na verdade, assim, a cúpula do G20, que são os 20 países mais ricos, já assinaram uma série de protocolos desde 2019. Isso se acelerou no ano passado e agora começa a ganhar muita força.
A indústria agora ela começa a ser, como tudo na nuvem, ela já não tem mais aquele conceito de espaço concreto e tempo cronometrado, né? Ela começa a ser 24 horas do dia e aí com o conceito da indústria 4.0 a gente já começa a ver indústrias em alto mar, com navios autônomos, com robôs autônomos. Isso vai mexer com a estrutura mundial de Organização Mundial de Comércio ou estruturas industriais, porque se a gente leva a indústria para o alto mar feito por robôs e navios autônomos, né, como que fica o conceito de imposto? Alguns olham isso com muito receio. Eu olho isso com muito... eu sempre sou um tecno-otimista e olho com o lado positivo. Eu acho que a gente está realmente ingressando na aldeia global. A aldeia global que foi pensada ali no começo da internet, da ARPANET, nos anos 20, nos anos 30, e essa aldeia global. A gente vai ter que resolver algumas questões, né, sobre aonde se paga o imposto, como se contribui sobre isso, mas aí nada vem por acaso, né? Aí começa a chegar as moedas criptografadas, aí começa a chegar novas formas de democracia digitais, né? A gente começa a viver uma nova era, então eu estou muito otimista com isso. Sobre a adoção, eu acho que o Brasil, ainda bem que nós temos aquários aqui no Brasil, porque o Brasil está precisando muito. Tem boas iniciativas, ótimas iniciativas, mas ainda são muito isoladas. E a gente precisa de um projeto de nação para a indústria 4.0. E o maior sinal disso é que Coreia do Sul, há 30, 40 anos atrás, era um país paupérrimo. Hoje é a 9ª economia e nós, que já fomos a 7ª economia, caímos para a 12ª no ano passado e com tendência de mais queda. Então, não é uma questão só de digitalizar, de colocar tecnologias emergentes na indústria, é uma questão também de compartilhar riquezas, de criar novas riquezas, né, que nosso país precisa. E é natural que talvez a curva de evolução, como você comentou, né, a normatização, regulamentação de todas essas coisas novas também nem sempre acompanha, né? A curva de organização, ela às vezes fica um pouco atrás de toda a evolução que está andando lá na frente, mas acho que faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Sim, eu acho que podcasts como esse são importantíssimos para que mais pessoas escutem sobre isso, entendam, né? Eu acho que antes da indústria 4.0 tem algo que é urgente no Brasil, que eu sei que a Aquarius trabalha sobre isso, que são as cidades inteligentes, né? Já está provado que uma pessoa que fica mais de 20 minutos congestionada, ela, a cada minuto a mais, isso mexe no índice de qualidade de vida dela. Então imagine em megalópolis que nós temos no Brasil, que as pessoas estão ficando 1 hora, 2 horas para ir e voltar. Então o conceito de cidade inteligente não é só reduzir o tempo de você ficar no carro, né, no trânsito, no transporte público, é também você criar um processo inteligente de poda de árvore, de educação, de hospital. Então a gente precisa desse choque, né? Eu acho que são processos, e nada acontece primeiro depois do outro, tudo é simultâneo. Então está vindo aí essa Green Innovation, que são a inovação verde, a economia verde, que é algo fantástico, né? E eu acho que esse conceito que a Sociedade 5.0 traz também, ele faz a gente refletir, né, o porquê as tecnologias fazem sentido, né, onde exatamente aplicar, por que usá-las, né, porque muitas vezes a gente vê alguns movimentos nas indústrias assim, ou nas empresas, quero usar a inteligência artificial, porque está na moda, né, a tecnologia do momento, mas exatamente com que foco, né, com que olhar, né, para a relação das pessoas, né, com clientes, fornecedores, com os parceiros, qual o problema exato que a gente vai resolver com essa tecnologia. Acho que esse sentido, né, esse propósito que há por trás do uso da tecnologia é que faz tudo ter um sentido claro, né? Eu acho que são tempos de pensar o impensável e são tempos de ressignificar tudo, Dulce. Nós temos que ressignificar o trabalho, por exemplo. O trabalho, se a gente for analisar, ele não tem uma grande mudança desde a primeira Revolução Industrial. Alguém disse lá que você tinha 8 horas para trabalhar, naquela época era muito mais do que 8 horas. Crianças, mulheres trabalhavam 16 horas por dia, né? Isso melhorou bastante.
mas o tempo foi dividido: 8 horas para trabalhar, 8 horas para você se divertir, cuidar de coisas suas, e 8 horas para dormir. Só que o tempo acelerou, né, uma série de conceitos aconteceram na física, no processo até do planeta Terra, com um tsunami, né, na Ásia, né, mudou um pouquinho a aceleração do tempo, e a tecnologia acelerou o tempo também. E aí o trabalho tem que mudar. Então, assim, eu falo muito isso, né, e gosto de repetir porque isso é importante. Todo trabalho é nobre, mas nem todo trabalho cabe no século XXI. Então, trabalhos repetitivos, eu sou a favor que a gente coloque máquinas para que façam isso. Trabalhos que não te dão nenhum tipo de só para sobreviver pelo salário, né, não cabe mais no século XXI. Qual o nosso desafio? É que nós possamos ajudar essas pessoas que só têm trabalhos repetitivos, chatos, enfadonhos, a darem um passo à frente, mesmo que isso seja geracional. Então, e isso são os dados nos falando, né? Eu sou um tecno-otimista baseado em dados. A depressão é a doença do século. Por quê? Porque muitas pessoas fazendo trabalhos que as máquinas poderiam fazer. Então, isso mexe muito com o nosso sistema de sociedade. A gente vai ter que colocar essa sociedade 5.0 e a indústria 4.0 para sobrar mais tempo que a gente possa conversar, que nós possamos, né, fazer coisas intelectuais, trabalhos intelectuais, e deixe o trabalho repetitivo para as máquinas, para os robôs, para os RPAs. Eu gosto dessa ideia de como que a tecnologia complementa os humanos, né? Porque às vezes tem um pouco daquele mito, né? A automação vai reduzir os empregos, ou vai tomar o meu lugar, ou vai substituir a minha posição, né? Mas acho que essa forma de como que a gente pode fazer uma colaboração entre humanos e máquinas, né? Isso, pessoalmente, é uma coisa que me encanta, me motiva, porque eu vejo que abre um leque de possibilidades, né? Pra gente. Vamos pegar coisas recentes, tá, Dulce? Um dos episódios do Imponderável eu fiz bem no subúrbio aqui de São Paulo, né? Lá tem o professor Pardal da Quebrada. Então ele usa impressora 3D, ele usa captação solar para produzir a sua energia, e ele está levando para o Jardim Nakamura, que fica no extremo sul de São Paulo, a alta tecnologia. E aí ele está ensinando para aquela comunidade, né, para aqueles pré-adolescentes, adolescentes, coisas fantásticas. Então olha só quantos novos empregos, né, estão surgindo, né. Por outro lado, a gente tem tecnologias que a gente acaba de voltar de um grande feriadão. Claro que teve congestionamento, mas um congestionamento muito mais, digamos assim, menor do que tinha alguns anos atrás, porque as pessoas têm aplicativos, porque as pessoas podem comprar, por exemplo, a balsa para atravessar de um lado a outro com horário marcado. Então, de uma certa forma, a tecnologia está nos ajudando para que a gente possa ter uma sociedade menos, sobre mais tempo para a gente poder conversar. Então, eu só vejo coisas boas. Quando a gente vê, claro que isso as tecnologias, elas começam caras e depois elas barateiam, mas vejam só quantas cenas fantásticas a gente vê nas mídias sociais de pessoas andando de caiaque aqui no Brasil, lá fora, e de repente vê uma baleia e começa a brincar com o caiaque. Parece que a gente está voltando naquele momento que, né, sociedade 5.0, ou o mundo será de todos os terráqueos ou não será de ninguém. Gil, vamos aprofundar um pouquinho esses exemplos, que eu sei que você acompanha bastante as iniciativas, para compartilharmos aqui com a audiência, de exemplos em diferentes segmentos, né, dessas aplicações do conceito da sociedade 5.0. Sei que tem aí uma série de avanços e novidades em telemedicina, economia, turismo, até na alimentação, né? Compartilhe alguns exemplos aqui com a gente de aplicações desse conceito. Algumas aplicações que eu acho sensacionais que estão acontecendo. Uma delas é o metaverso. O metaverso, na verdade, se a primeira parte da internet, né, da ARPANET, foi compartilhar textos monocromáticos, depois foram fotos, depois vídeos, né, e agora as pessoas estão se tornando avatares. Você escolhe como é seu avatar, né, como que você está ali naquele momento. Aí com a tradução simultânea e com emoção em tempo real, né, as pessoas estão aqui no Brasil indo para o metaverso, que vai conversar com alguém que está ali no Japão, que está com alguém que está ali na Itália, que está com alguém que está ali em Botsuana, e aí a barreira linguística acabou.
Então, de novo, o metaverso vai ser uma nova forma de comunicação, onde a gente vai virar os globotics, e o 5G vai acelerar muito isso. Então, de novo, voltamos, o metaverso e a aldeia global fazem todo sentido nessa nova era. O outro ponto que eu tenho ficado muito, são milhares de iniciativas, vou colocar algumas assim, é o que a gente chama do ESG Data, né, que seria a governança ambiental, a governança social, a governança corporativa. Então, por exemplo, uma grande empresa de cuidados pessoais, ela lançou agora máquinas, né, que você vai lá com sua embalagem de plástico e você descarta seu plástico ali, e ela vai e você troca por pontos para depois ir lá no aplicativo e trocar no e-commerce, né? Isso está começando inicialmente na Ásia, mas essa empresa que produz toneladas e toneladas de plástico todo ano, ela já disse que a partir daqui 3 anos ela só vai usar plástico reciclado. Então a gente está conseguindo resolver um problema muito sério desse mundo, né? No E do ESG. Impressão 3D e robótica, precisão robótica, sempre foi um processo que disse que ia construir casas rápidas, mas não barateava isso. E aí um grupo agora de cientistas está barateando muito o conceito de precisão robótica, impressão 3D e argila. Em vez de você usar aquele material caro da impressão 3D, você está usando argila para imprimir casas. E não são casas que ficam feias, são casas belíssimas depois na finalização dela. Só que você consegue fazer uma casa de 2 quartos em apenas 3 dias, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro, toda ela impressão 3D, né? Então, a gente está muito próximo de conseguir resolver parte do déficit habitacional do mundo. Isso faz parte da indústria 4.0 também, né? E outra iniciativa que eu acho fantástico, todos os anos, né, os números exatos, mas são aproximados, o mundo coloca no lixo 11 bilhões de toneladas de peças de roupas usadas, uma blusa rasgada, uma meia furada, e para você desfazer de uma peça de roupa, você precisa de muita água e de vários produtos químicos. E aí uma empresa agora desenvolveu um processo industrial com alta tecnologia que não precisa de nenhuma gota d'água e de nenhum processo químico. Ela se desfaz em poucas horas qualquer peça de roupa. E aí uma marca mundial falou, vem aqui na minha loja, que tem no mundo inteiro, traz a sua blusinha que está furada e troca por um cupom de desconto. Então, ele ajuda a ter menos roupa no lixo, faz a economia circular, então está tudo conectado, a economia circular, a sociedade 5.0, a indústria 4.0, é fantástico o que está acontecendo. Eu sou um otimista racional baseado em dados. Gil, você fala sempre também sobre a economy, né? Vamos falar um pouquinho desse conceito da economia baseada em inteligência artificial. O que a gente pode esperar de mudanças nas indústrias, no negócio, dentro desse contexto aí do AI Economy? Já está acontecendo, eu acho que vocês estão ali nesse projeto também, né? A fábrica de automóveis mais antiga do Brasil, que fica aqui no ABC Paulista, né? Ela agora está incorporando aos robôs que já existiam ali mais de 80 robôs, muita inteligência artificial, e ela promete fazer uma das fábricas mais inovadoras do mundo. Então, meu pai, né, que partiu faz pouco tempo, com 93 anos, ele começou a sua carreira como torneiro mecânico, um trabalho duro, né, perto de fornos, e agora os fornos, né, vão estar com robôs, você vai produzir carros de forma mais limpa, aquele trabalho duro do operário, né, está sendo trocado por engenheiros que ficam em salas climatizadas, né, vai produzir mais rápido e mais barato carros e com menos poluição. Então, a economia da inteligência artificial é mais eficiência em todos os sentidos, seja eficiência financeira, seja eficiência da contra a poluição, seja eficiência... e a economia da inteligência artificial, na verdade, está mudando como nós calculamos o PIB de vários países. Né? Hoje, vários países também estão calculando assim, quanto que é a penetração da transformação digital numa sociedade. E aí eu não falo só nos negócios, né? De você poder usar o SUS de uma forma digitalizada, de você poder comprar o seu cartão de ônibus digital, né? Da digitalização dos governos, né? Hoje está se calculando o PIB de quanto que a inteligência artificial está se penetrando em todas as áreas.
Então vejam só, o Brasil tem vários Brasis. Hoje você tem colégios em várias capitais do Brasil que tem inteligência artificial para que um garoto ou uma garota que vai prestar o Enem, ele possa fazer todo dia, se ele quiser, uma redação. E aquela inteligência artificial corrige. Né? E ao mesmo tempo você tem escolas que ainda não voltaram às aulas direito porque os alunos de escolas públicas, alguns alunos em algumas regiões não têm um celular bacaninha para poder assistir a aula, não tem um computador. Então é esse mundo, e aí o Brasil precisa entrar definitivamente numa nova economia. Todos os conceitos da antiga economia não estão cabendo no século XXI. E por isso que a gente vê tantas crises econômicas acontecendo, né? Acaba num país, começa em outro, e aí começa uma crise global, porque é esse momento de encaixe. Mas a economia da inteligência artificial vai ser mais sustentabilidade em todos os quesitos, mais empregos com maiores salários. Para vocês terem uma ideia, diferente do que Oxford disse que alguns anos atrás, há 12 anos atrás, que vários empregos acabariam, 62%, eles agora refizeram esse estudo e disseram que não. 92% dos empregos se manterão, só que vão ter outras habilidades e, além disso, milhares de novos empregos serão criados, tipos de empregos. E nesse momento, nós temos 62 milhões de vagas abertas em empregos que não existiam há 5 anos atrás. Qual é a questão? Um descompasso entre o que está se ensinando e o que está se necessitando. Exato. É um gap que eu acho que tem se acentuado, né, com o avanço, com essas expectativas do que a gente espera ver dessa transformação que está acontecendo, né? Mas é a história da curva, né? Da curva que demora para acompanhar todo esse ritmo. Gil, você falou aqui algumas vezes e você sempre menciona isso nas suas falas, que você é um otimista racional, um tech otimista, né? O que exatamente você quer dizer quando você diz, se coloca assim? O mundo está vivendo um efeito que chama progressofobia. Quando você pergunta para a pessoa individualmente, isso são pesquisas mundiais, você acha que a sua vida está melhor? Ela fala que sim. Mas quando você pergunta, mas você acha que a sua vida aqui coletivamente está melhor? Ela fala que não. Isso é um efeito, não é Brasil, é no mundo inteiro. Então isso é chamado de progressofobia. Mas se a gente pegar dados sem emoções, o mundo está muito melhor do que qualquer época da nossa época de ouro da humanidade. Em algumas regiões do mundo, a expectativa de vida aumentou 10 vezes. A taxa de mortalidade infantil em algumas regiões do mundo diminuiu 30 vezes. A taxa de homicídio no mundo caiu 40 vezes. O Brasil ainda está muito alto, mas está caindo também. Vamos pegar um ponto que mexe muito com gênero, com a agenda do século XXI. Na virada do século passado, apenas em um país vocês, mulheres, poderiam votar. No começo desse século, em mais de 140 países vocês podem votar. Ainda falta pelo menos uns 70 países e locais. Falta, mas isso é sinal de que a gente está evoluindo como sociedade, respeitando o diferente no sentido, né, de não só os homens poderem votar, ou os homens de uma determinada classe social. Então, assim, se a gente pegar os dados, até os dados de meio ambiente, a gente está conseguindo estamos melhorando. Por exemplo, você tem várias espécimes de animais, são mais de 100 espécimes de animais que desapareceram completamente durante décadas e agora começam a reaparecer. E cientificamente ninguém consegue explicar por que isso está acontecendo, né? Mas começam a reaparecer. Então, são lobos que desapareceram na América do Norte, são espécies aqui na Amazônia que ficaram sem ver, o lobo da Tanzânia que ficou mais de um século desaparecido e de repente aparece. Então coisas fantásticas estão acontecendo, tudo tem uma explicação científica, mas a gente não tem a prova, mas é a era de ouro da humanidade. Mas por quê? Porque a gente está respeitando, né, o ecossistema, que o ser humano é apenas uma parte. E aí, só para a gente exemplificar sobre isso, numa das viagens que eu fiz para o interior do Brasil, eu perguntei para uma pessoa que era meu motorista na época, que eu gosto de ir no banco da frente, conversar com eles, e disse assim: o que você acha? Você acha que o mundo está melhor? Você acha que o mundo está mais quente? O que você acha do mundo? Eu gosto dessas conversas. Ele falou assim: não, que o mundo está mais quente, está sim. Quando eu era criança era muito mais, chovia mais. Isso, né, a mudança climática está acontecendo, mas ninguém sabe falar se é uma mudança por culpa
do ser humano ou se é uma mudança também do planeta, que ele sempre mudou, né? A gente tinha ali, né, todos os continentes juntos e tal, então há muitas suposições. Mas ele falou assim, mas vejam só, né, ele era uma pessoa de uma idade um pouquinho mais madura, e ele falou assim, quando eu era criança me deram um estilingue, e olha que maldade, eu não tinha essa sensibilidade, eu jogava pedra com o estilingue nos passarinhos. E um dia eu aprendi que aquilo não era legal, e meus filhos não têm estilingue, hoje não tem crianças que têm estilingue, isso não é moralmente permitido mais. E aí ele fala assim, vejam só, e a gente estava num lugar do interior do Brasil, muitos pássaros, uma revoada no final do dia, ele falou, olha que coisa maravilhosa, quantos pássaros voando. Então assim, eu moro aqui em São Paulo, numa região central, próximo do Parque do Ibirapuera, poxa, agora a gente começa a ver muito papagaio, que você não via antes. Verdade. Muitos gaviões, as maritacas, então, elas fazem a festa. Agora tem um pássaro que era difícil de ver aqui na cidade de São Paulo, na cidade, né, no centro, que ele tem um rabo bem longo, que ele é lindo. Então, assim, olha só quanta coisa tá ali. Então, assim, o mundo está muito melhor. E não precisa ser poliana, é só observar. E eu acho que a gente tem que ser mais otimista. Legal, bacana. Gil, nos últimos anos a gente sempre falou muito do mundo digital, né? Da transformação digital, muito dessa adoção do digital na vida, na sociedade, no dia a dia. E agora a gente tem ouvido o conceito do phygital, né? Fala um pouco desse conceito e se você acha que a pandemia do Covid-19 deixou mais evidente a importância dessa convergência do físico e o digital. Acho que de repente o maior Chief Digital Office, né, do mundo não foi nenhum executivo C-level, foi na verdade, né, esse Covid-19. De repente, uma semana, as escolas tiveram que ficar online, o trabalho teve que ficar online. No começo nós ganhamos muita produtividade, as empresas falaram isso, agora elas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de ficar tão online. Conectadas. Eu acho que a gente vai viver a partir de agora um mundo híbrido. E a consequência desse mundo híbrido é esse mundo phygital, ou phygital, eu prefiro phygital, né? Mas falo muito do phygital, que tem dias da semana que eu quero trabalhar online, tem dias da semana que eu quero trabalhar de casa, tem dias da semana que eu quero trabalhar, como eu trabalhei semana passada em outra cidade, né? Trabalhei a semana inteira ali de Ilhabela e trabalhei muito, não é porque eu estava em Ilhabela que eu não trabalhei. Então esses nômades digitais, né? Tem hora que a escola vai ter que ser uma escola que hora você vai para a sala de aula e hora você vai vai ficar em casa. As reuniões de trabalho, né, era uma coisa insana, as pessoas pegavam São Paulo, Manaus, 3h30 de viagem para fazer uma reunião de 2 horas e voltar, né? Isso não é bom para a saúde das pessoas, não é bom para a pegada ecológica, não é bom para ninguém, só é bom para a companhia aérea, né? Então acho que a gente foi muito bacana esse momento, e eu já vivi isso porque tem dia que eu estou em reunião online, tem dia que eu estou dando aula na vida real, não na vida real, na presencial. A vida real cabe uma vida na outra, e eu acho que isso vai nos dar mais produtividade, vai nos dar mais. E no começo ele é incômodo, né? Quando eu fui passar uma semana agora trabalhando em Ilhabela, eu falei, poxa, será que estou apavorando demais? Tá? Mas depois você fala, pô, produzir tanto como está lá no meu escritório, né? Como está lá, então acho que é essa liberdade. É a quebra dos paradigmas, né? E mais uma vez, assim, olhando para o bem-estar da pessoa em primeiro lugar, né? Aquilo que realmente faz sentido ser presencial, que pode ser online. Acho que isso foi uma coisa que a pandemia trouxe de positivo para as empresas repensarem, né? Esses modelos que eram modelos, vamos falar não de hoje, mas de muitos anos atrás, né? Mas tem um efeito que vai acontecer, Dulce, que isso é normal. Eu e um grupo de pesquisadores, a gente analisou 120 anos, 7 pandemias e mais de 100 endemias. Endemias é quando pega só uma parte do planeta, ou poucos países, como foi o Ebola. Uma localização. E quando se encerra uma pandemia, uma endemia, as pessoas tendem a sair mais para a rua. Então elas vão mais para os escritórios, elas vão mais para as praias, elas vão fazer mais do que elas faziam antes, até aquilo lá se acomodar. E aí elas começam a ter outros comportamentos. Então essa vida híbrida no início, quando voltar ao escritório, vai todo mundo querer voltar no escritório. Mas aí 1, 2 semanas congestionadas, 8 horas da manhã, todo mundo começa a ficar mais híbrido. E eu acho que vai ser esse equilíbrio.
Você concorda? Eu super concordo. Aqui na Claris a gente já tem discutido sobre esse modelo híbrido, assim, no retorno, né? De que realmente não faz mais sentido você voltar a adotar os modelos antigos, né? Que a gente vem vivendo, trabalhando, as empresas vão executando modelos de mais de 20 anos aí de formatos de trabalho, né? Acho que isso ficou evidente, né? Que a gente precisa se reinventar dentro dessa nova era, né? Isso Agora tem uma questão, né? É uma questão de... a liberdade, ela é uma linha tênue entre a libertinagem. O que eu tenho visto, não é a maioria, é uma minoria, mas que prejudica o todo, é que tem pessoas que produzem muito mais online. Agora tem pessoas se escondendo atrás do home office, achando que é day off. Então é um momento da gente entender essa nova era. Gil, vamos falar de um tema que você tem sempre abordado também aí nas suas conversas sobre os 3 S's do estudo do futuro, né? E tem um S ali especialmente, né, da parte da espiritualidade, que geralmente acho que sempre foi visto assim meio como um tabu, um assunto velado nas empresas, porque geralmente as pessoas misturam espiritualidade com religião e nem sempre olham para isso como sendo aqueles conceitos que são ligados aos princípios, aos valores, à ética, à concorrência honesta, menos ganância, menos corrupção, menos assédio, né? Fala um pouquinho desse conceito, desses 3 S's do futuro e isso está ligado com o que você costuma dizer que seria o enxergar o que não enxergávamos antes? Exatamente. Esse processo foi uma caminhada, né? Quando eu estava ali em Stanford, primeiro como aluno, depois como professor, tinha uma cadeira ali que tentava trazer a espiritualidade nos negócios. Então, até se você procurar, tem ali debates que eles trouxeram o Dalai Lama para discutir com o CEO global, né? E aí debates muito ricos, né? Depois você muda ali de oceano, você vai para Harvard. Os livros mais vendidos ultimamente, nos últimos anos, é uma série que chama O Lado Humano da Vida Profissional e fala de empatia, de resiliência, né? Falam de conceitos que eram difíceis de ensinar no MBA, tá? Depois você começa a ter algumas empresas criando não a vice-presidência de compliance, mas a vice-presidência de honestidade, e aí a honestidade está acima, vice-presidência global de honestidade, ela está acima de compliance, porque o compliance é seguir a regra, e a honestidade é fazer mais do que as leis te exigem e a sociedade espera de você, né? Depois você começa a ter algoritmos, né, e até papers de pessoas famosas, um deles Stephen Hawking, que começam a provar que existem forças que eu chamo de Deus, né, que a ciência ainda não consegue provar, mas começam a ter evidências fortes, né? E quando você começa a falar de multiversos na física quântica, e não naquela física quântica, né, a física quântica, né, mais dura, mais, digamos, mais ciência, né, que existem coisas que os nossos olhos não conseguem enxergar. E aí quando vem, né, essa parada respiratória do mundo, né? O mundo começa a se olhar para dentro e falar assim, bacana, né? A gente está falando há muito tempo de igualdade, de propósito, mas será que é da boca para fora? Né? O ESG vem desde 2005, mas será que é da boca para fora? Né? E aí os executivos começam a pensar e falar assim, puxa, será que é só o bônus? Será que é só a ditadura do quarter? Será que é só, né, o dinheiro, a conta cheia? Né? Quantos executivos que eu conheço que esse final de semana, conversando com uma super executiva, se leva, ela falou assim, para mim a pandemia foi ótima, com todas as dores que todos tiveram, mas assim, eu me aproximei tanto da minha filhinha, né? Eu de repente olhar para o lado assim, ver a minha filhinha, a hora que eu ia ver ela já estava uma adolescente, e estava passando, e de repente eu estava ali do lado dela, comecei a buscar, né, tô vivendo diferente. Então acho que foi isso, acho que foi um despertar, eu acho que todo mundo despertou, e aí entre esses 3 S's, Science, Society, Spirituality, que as empresas começam a ver com muito carinho, e assim, pessoas que, e aí nada mais é do que a Grécia Antiga,
corpo são, mente sã e alma sã. É a releitura de tudo isso, né? E aí, um outro fator que me chamou muita atenção, um dos cursos mais procurados como matéria letiva em Stanford, chamava Design Your Life. Um curso que foi desenhado como matéria letiva na graduação, para você redesenhar a sua vida antes de de fazer a transformação das empresas. Então, acho que até que enfim a gente conseguiu. O trabalho, ainda mais com as tecnologias, não pode ser desassociada da vida, da nossa vida. Antes a gente separava tudo em caixinhas, né, em quadradinhos, em caixas, e não dá para você ser uma coisa no trabalho e você ser outra na sua família. Nós somos um ser humano com erros e acertos, né? Com certeza. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Acho que é isso mesmo. Acho que a gente eu enxergo que é um pouco desse retorno para as coisas que realmente fazem, que dão significado para a nossa vida, sabe? Acho que essa questão do S especial, né, o S da espiritualidade é o que vai dar sentido para as nossas relações como sociedade, como pessoas, na família, né? Acho que ele orienta e define muitos princípios e valores que são relevantes. E Gil, e para a gente ir caminhando aqui para o nosso bate-papo, porque se deixar a gente vai ficar o dia todo, que o assunto é ótimo, é empolgante, é maravilhoso. Como a gente está falando muito de pessoas, né, e que Sociedade 5.0 tem esse foco central, esse olhar para o ser humano, né, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que significa ser humano nessa nova era da Sociedade 5.0, né? Quais serão os nossos desafios como sociedade, como profissionais, como pessoas? Eu acho que é um aprendizado, né, um professor na década de 70, exatamente em 1972, ele disse: a partir de agora, durante a vida, a gente vai ter que aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que a única coisa que eu acertaria na fala dele é que ele falava durante a vida. Eu acho que é diariamente. Diariamente a gente tem que aprender, desaprender, reaprender. É tudo tão novo, tudo tão novos conceitos, de repente tantos véus caindo, que a gente tem que sempre aprender a ser um novo líder, a ser um novo ser humano, a ser uma nova pessoa. Em tempos de inteligência artificial, a gente tem que celebrar a única e verdadeira inteligência, que é a humana. A inteligência humana, ela tem 4 facetas conhecidas, e a inteligência artificial tem apenas 2, e só que a gente só conhece de uma forma ainda muito rasa apenas uma faceta humana que a gente consegue repetir na inteligência artificial. Então a gente tem que celebrar a nossa única, verdadeira, e em tempos de tantas mudanças rápidas, vertiginosas, a gente vai errar, né? Mas aí eu acho que a gente tem que pedir desculpa, tentar acertar novamente, faz parte dessa vida. Acho que a gente tem que parar de se cobrar tanto, porque faz parte desse mundo ser empírico, fazer, acertar, fazer novamente. Porque antes todas as respostas estavam no final de algum livro. Antes tinha alguém que ia te falar como era o caminho. E hoje foi tudo tão rápido que não deu tempo de fazer um livro te explicando como vai ser, que resposta que tem. Eu acho que esse é o prazer da vida, da humanidade e dessa grande, talvez a mais fantástica tempos, né, como eu disse, a era de ouro da permanência humana. Se a gente for pensar, somos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra hoje, mas a soma de todos os seres humanos que passaram por aqui, nós somos apenas 3%. Hoje 3% que vivem aqui são o que já passou durante toda a história. E só que somos 3% privilegiadíssimos, porque viver mudanças tão grandes é a oportunidade da gente aprender como nunca e de fazer coisas novas. E eu gosto também daquela ideia de que a gente nem sempre vai ter todas as respostas, né? Mas conseguir encontrar as perguntas certas que podem nos levar ao próximo passo, né? Que está sempre nos motivando, nos impulsionando para frente. Isso também é bem bacana desse momento, né? De descobertas e de reinvenção, né? Eu acho que eu falo sempre, tecnologia, ciência é o que os pais ensinam para os filhos, e tecnologia é que os filhos ensinam para os pais. E aí o mundo mudou, esse mundo novo. E como diz um professor amigo, ele fala,
a inovação dos comuns. Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. É isso, todos nós aprendemos. Sensacional. Professor Gil, muito obrigada. Obrigada por estes ricos momentos de conhecimento, de insights e de reflexões. A honra é minha, é um prazer. Você é uma grande amiga de todos vocês. Muita prosperidade para todos, saúde e mais projetos da indústria 4.0 para Aquarius. Amém. E você que nos ouve, se você chegou até aqui, é porque você também curte, é ligado em transformação industrial, jornada digital, inovação, e não pode perder essa conversa semanal que falamos sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast, afinal aqui é o lugar das Top Trends em Indústria 4.0, canal da Aquarius Software, uma empresa de 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe o seu like, siga os nossos canais. Até semana que vem!